Muito bem, amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com vocês aqui no YouTube. Ed Moreno, esse humilde jornalista que vos fala, né, que colocou esse canal à disposição da população de Ponta Porã, e você pode participar do nosso canal deixando aí o seu like, clicando no joinha, né, e comentando nos nossos vídeos, além de se inscrever, que é muito importante a sua inscrição nos nossos vídeos aqui, para que você nos ajude dessa forma a fazer com que o YouTube, né, transforme o nosso conteúdo relevante e assim indique para mais pessoas, né? E claro, você pode nos ajudar divulgando o link nos grupos de WhatsApp, o link dos nossos vídeos, e comentando sempre, né? Então a sua inscrição, o seu comentário e o seu like é muito importante, principalmente o like e a inscrição, né, para nos ajudar aqui nesse canal, que é, né, sim, o canal que nós desde o início formamos, né, para que a população tenha voz. Se você tiver aí algum evento, evento cultural que você tá a fim de divulgar, é só entrar em contato comigo que nós estaremos divulgando aqui para você, tá bom? Claro, também eventos beneficentes, né? Tá chegando aí o frio, época de feijoada, né? Falar em feijoada, se você tiver alguma feijoada, né, desde que seja séria, desde que seja uma organização séria, né? Porque tem eventos aí que às vezes acaba acontecendo de a decoração ser mais cara do que a arrecadação, né? E aí a organização passa a pedir doações, né, de funcionários. Ou seja, o objetivo do evento beneficente, que seria uma feijoada nesse caso, acaba ficando para trás, né? Ou seja, não é de interesse público que você promova um evento em que uma decoração, produtos sejam mais caros do que a arrecadação, para depois não ficar pedindo colaboração aí sem ser, né, da arrecadação, sem ser a venda, né, da arrecadação, para que possa arrecadar fundos, né, arrecadar dinheiro para que você possa ajudar alguma comunidade aí que você esteja pretendendo ajudar, né? Então tem que ser séria a situação, né, para que a gente possa divulgar aqui, né? É a mesma coisa que eu falo sempre. Nós estamos aqui prontos para atender a comunidade, só que toda a denúncia ela tem que vir comprovada, né? Tem uma comprovação. Não quer identificar, não quer se identificar, mas passa a comprovação de tudo que está fazendo, né? Não, nós aqui apresentamos fatos e não factóides. E no caso, por isso que eu citei para você o exemplo da feijoada, o exemplo de uma macarronada, de um exemplo de um arroz carreteiro, né? De uma galinhada, enfim, né? É preciso ter seriedade nos eventos beneficentes também, né? O caso da feijoada eu estou citando porque tem muita gente promovendo feijoada aí, né, com fins beneficentes, né? E é claro que eu sempre digo, a organização tem que ser séria, porque aí a gente divulga aqui. Porque pode acontecer, vou repetir, pode acontecer de muita gente, no afã de querer promover o evento, né, torná-lo grande, ele fica mais caro do que a arrecadação, seja em decoração, seja em produtos, fica mais caro do que a arrecadação. E aí, para suprir a falta, né, dessa arrecadação, tem que ficar pedindo doações aí aleatórias, né, para funcionários, para amigos, enfim, para melhorar a coisa, né? E não é assim que funciona. Então, se você tiver um evento beneficente sério mesmo, né, nós estamos aqui prontos para divulgar, beleza? Situações como essa, por exemplo, da Miriam Ruiz. A Miriam Ruiz, que ela tem aí uma pessoa da família que sofreu um AVC, né? Sofreu um AVC e ela está precisando de uma cama de hospital. A Miriam Ruiz, né, a pessoa, ela teve um AVC e no AVC acabou se acidentando, teve uma queda e agora essa pessoa vai receber alta do hospital e vai precisar de uma cama de hospital para que seus familiares possam cuidar dessa pessoa. Quem tiver essa cama de hospital pode entrar em contato no 67 998 66 17 24. Vou repetir para você, 99866 1724, prefixo 67, né? 99866 1724, prefixo 67, falar com a Miriam Ruiz, que a Miriam Ruiz vai destinar essa cama de hospital para essa pessoa que está precisando. Vai receber alta, né? Sofreu um AVC, vai receber alta e vai precisar
dessa cama de hospital. Então quem tiver, por gentileza, entrar em contato aí com a Miriam Ruiz. É isso aí. E começando com as informações, a informação que a gente vem falando há muito tempo, da vontade do STF e desse desgoverno de regular as redes sociais. E a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o extremo Tribunal Federal, né, votou pela regulação das redes sociais no julgamento que discute a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com o voto do ministro Gilmar Mendes proferido no fim da tarde desta quarta-feira, a Corte tem 6 votos a favor da regulação. Apenas o ministro André Mendonça divergiu da tese majoritária até o momento. E os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes e o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, votaram pela responsabilização dos provedores de internet por publicações de terceiro. Eu falo para você que o Luiz Fux joga para a torcida, né, quando faz aqueles discursos de divergência, mas no fim acaba votando com a maioria. Os ministros ainda vão decidir sobre como as plataformas serão responsabilizadas e como farão para reparar os eventuais danos causados pelas postagens. Na verdade, isso é um modelo chinês de controle de redes sociais. E os brasileiros estão deixando acontecer, os políticos brasileiros do parlamento, que são os legisladores, estão deixando acontecer, e daqui a pouquinho ninguém mais vai poder falar nada, né? Ninguém mais vai poder postar nada que desagrade STF, desagrade governo. Os únicos lugares do mundo, os únicos países do mundo onde você não pode, onde um comunicador, um jornalista, sendo ele de situação, de oposição, ou apenas um cidadão criticar um governo e o judiciário, os únicos lugares onde não pode fazer críticas são em países de ditaduras. E o Brasil caminha para ditadura. Já estamos nela. Precisamos sair. Nós estamos no início dessa ditadura e precisamos sair. Antes que seja tarde. E aí depois não vai conseguir sair. Então eu preciso ficar de olho, é preciso que a população acorde. É uma população que dorme demais, né? Dorme demais e não acorda, né, para os perigos em que nós estamos vivendo. Então é preciso que haja uma reação popular e que cobre os seus representantes eleitos para que isso não aconteça. É bom lembrar que nós só tivemos o fim do monopólio das informações da grande mídia depois das redes sociais, né? As redes sociais levaram a informação correta para a população. E se isso acabar, nós vamos ter seríssimos problemas. Estamos nos metendo numa ditadura. Estamos olhando acontecer e fazendo absolutamente nada. Vamos falar dos nossos anunciantes, né? Porque sem eles seria impossível permanecer por aqui também, né? E nós temos aí o apoio da Coop Home Office, que vem aí com um projeto inovador, um projeto arrojado, moderno, né, para o nosso município. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. A Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com o melhor da infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora. Aquele prédio que está sendo construído ali na Rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a Rua Antônio João, e que vai modernizar, embelezar nossa cidade. Para quem não conhece, né, é o prédio da Coop Home Office, da Incorporadora e Construtora Coop, né, e que ali mesmo, na frente do prédio, onde está sendo levantado e em fase já de conclusão, está o nosso plantão de vendas, ali no prédio do Supermercado Bom Gosto. Antes de você subir para sua compra, você no térreo já vai ver a maquete do prédio ali, né, e lá você vai encontrar a nossa equipe do plantão de vendas prontíssima, solícita para te atender da melhor forma possível. Você será
muito bem atendido, muito bem recebido pela nossa equipe de plantão de vendas. Ali você vai conhecer o projeto da Coop Home Office, você vai conhecer a planta do projeto da Coop Home Office e vai conhecer os planos para você adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, além de salas comerciais a partir de 23 metros quadrados, né? Então é isso, você vai ver ali e conhecer o projeto fantástico, moderno e arrojado da Coop Home Office, naquele prédio que está sendo construído ali na rua Deputado Aura Moreira, que vem para embelezar e modernizar ainda mais a nossa princesinha dos Ervais. Seguindo com as informações aqui, daqui a pouco a gente lembra de mais anunciantes, de mais parceiros comerciais, que é muito importante para nós, né? O Departamento de Estado dos Estados Unidos voltou a afirmar a possibilidade de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja submetido às sanções da Lei Global Magnitsky, que prevê restrições de entrada nos Estados Unidos e de movimentação financeira. A informação é do portal UOL, né, o portal esquerdista UOL. O artigo diz o seguinte, né, nesta terça-feira, dia 10, o UOL perguntou a Mylon Houston, vice-porta-voz do Departamento de Estado, como tais sanções contra Moraes se dariam e o que elas representariam para a relação entre Brasil e Estados Unidos. No que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, né, abre aspas aí, né, para o Houston, no que se refere ao juiz Alexandre de Moraes, ouvimos as observações do secretário Rubio, que falam por si mesmas. Não preciso opinar mais sobre suas observações. O que eu diria é que nós seguimos, através de nossas missões, nossos consulados, nossa embaixada no Brasil, que seguem funcionais, operacionais, trabalhando em estreita colaboração com as autoridades policiais, com os juízes, continuando a focar no compartilhamento de informações e equipamentos e apoiando programas que irão aprimorar ainda mais o nosso futuro relacionamento com o Brasil, segundo disse Houston, que continuou: não tenho nada a dizer sobre a Lei Magnitsky Global, além do que já foi anunciado, mas eu diria que nosso firme compromisso com o povo brasileiro é de longa data e seguirá sendo. É um compromisso, né, com o povo brasileiro, de acordo com a afirmação, né, do porta-voz do governo Trump, que confirma as sanções a Moraes e reafirma o compromisso com o povo brasileiro. Isso tem incomodado muito o STF, embora os ministros tentem dizer que não, embora os seus assessores, né, que é a grande mídia, né, continuam dizendo que não, né? Principalmente Globo News e Rede Globo de televisão, né? São os principais assessores. Claro que tem aí os outros grupos, né, da grande mídia, mas a Globo principalmente, né, o Grupo Globo, Jornal Globo, Globo News, Rede Globo de televisão, canal aberto, são os assessores hoje do STF e também do desgoverno do PT, né, hoje presidido por Luiz Inácio Lula da Silva. E voltando a falar de STF, os advogados do general Braga Neto pediram ontem ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, a soltura do ex-ministro do governo Jair Bolsonaro. O pedido foi feito após o militar prestar depoimento ao STF. O Braga Neto negou as acusações, né? E é bem complicada essa prisão, essa permanência da prisão do general Braga Neto, né? Um general muito respeitado dentro das Forças Armadas. Não dá para entender, né, essa inoperância por parte do Legislativo em uma resposta ao STF. Não é possível, né, que todos estejam aí de rabo preso com o STF, porque é inacreditável as coisas que acontecem, né? Diante de todo exposto, foi ratificados os pedidos já submetidos ao STF, especialmente diante da atual situação, que é fático-processual, segundo a defesa, de encerramento da instrução desta ação penal, requer-se a revogação da prisão preventiva, segundo solicitação da defesa. Braga Neto está preso nas instalações da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Para a jornalista da Globo, Miriam Leitão, até a Globo, né? De fato, 6 meses de prisão preventiva é um período muito longo. Além disso, já acabou a fase de instrução. Todo mundo foi ouvido, os réus, as testemunhas, e assim, né, o motivo que levou à prisão de Braga Neto, o risco de obstrução das investigações não se justifica mais, né? E o ministro Alexandre de Moraes pode tomar qualquer decisão por certo, mas a mais correta seria a suspensão
dessa prisão preventiva, de acordo com a Miriam Leitão, que é da Globo, né, da Rede Globo de televisão. Quando eles admitem uma coisa é porque a coisa está feia, né? O fato é que a prisão preventiva foi decretada porque o general poderia causar problemas nas investigações. Ou o STF julgou que ele poderia causar problemas na investigação e na instrução da ação penal. Mas essa fase de instrução acabou, ficou para trás, né? Então é hora de suspender a prisão preventiva de Braga Neto. Aliás, já tinha que ter sido, ele não tinha nem ter sido preso, né? E infelizmente essa é a situação, né? Essa é a situação e vamos ver o que vai acontecer. É estranho a forma como tanto os militares como o nosso legislativo aceita tudo de forma passiva das ações do STF. Ninguém faz nada, né? Tá complicado. A oposição, que hoje não tem a força, né, do STF, tenta de alguma forma, mas é atrapalhado por aqueles que estão com medo do STF, dos parlamentares que estão com medo do STF, dos militares que estão com medo do STF. Não há uma reação, né? A gente não vê reação. Voltando a falar do governo dos Estados Unidos, sob a administração do presidente Donald Trump, foi determinado o encerramento de todas as operações internacionais da USAID, com prazo final até o dia 30 de setembro deste ano. Essa decisão, anunciada em meio a uma ampla reforma administrativa, vai impactar funcionários em mais de 100 países, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, assumiu o comando da agência depois de que servidores não puderam acessar a sede em Washington. Segundo o jornal norte-americano The Guardian, o Rubio determinou o fim de todos os cargos internacionais da USAID. E a partir do dia 15 de junho, o Departamento de Estado vai passar a gerenciar os programas de ajuda externa. O órgão orientou embaixadas dos Estados Unidos pelo mundo a se prepararem para a transição nos próximos 4 meses. O corte inclui oficiais diplomáticos contratados e trabalhadores locais. Conforme relato do The Guardian, centenas de funcionários vão saber de suas demissões em todo o mundo. O fechamento da USAID faz parte de uma reestruturação que o governo de Trump iniciou, né, em janeiro deste ano. E a gente já tinha até anunciado isso aí, que ia acontecer, né, e acabou acontecendo. E na situação, quando o governo Trump iniciou em janeiro, quando 90% dos contratos já haviam sido encerrados e 60 bilhões de dólares retirados de projetos de assistência. No mês seguinte, a agência comunicou um plano de demissão em massa que afetou cerca de 1.600 profissionais nos Estados Unidos por meio de uma licença administrativa. Outras repartições também sofreram cortes com o Departamento de Saúde, que perdeu 20 mil servidores nos 100 primeiros dias de administração Trump. Então, as ações continuam. A USAID, que financiou um monte de ONGs que só estavam ali para arrecadar e ajudar, né, missões como ajuda humanitárias, né, eram totalmente falsas e desviadas, né, e o governo de Donald Trump detectou isso aí e cortou, né? Cortou. E agora vamos ver como é que vai ficar a situação. Aqui no Brasil, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? A USAID, ela bancou um site como o Sleeping Giants, né? Que era comandado pelo Felipe Neto e alguns jornalistas. Aí tinham jornalistas da Globo News, tinham jornalistas da grande mídia, né? Que estavam lá como censores. Eles denunciavam, né, a Sleeping Giants, e acabou com muito jornalista na falência. Blogueiros que tinham contas foram desmonetizados, né? Quem tinha canal no YouTube desmonetizados, quem tinha canal na internet, sites, né, na internet foram desmonetizados. Jornalistas, né, que viviam desse trabalho acabaram falindo, acabaram desmonetizados, né? Aquele jornalista que trabalhava ali duro para pagar a escola dos seus filhos, para levar comida para casa, para pagar o seu aluguel, para viver daquela situação, né, foram denunciados aí por esse falso Sleep Giants, né, que prejudicou muita gente, e ele foi bancado pela USAID. E até o dia 30 de setembro, de acordo com o governo dos Estados Unidos, né, sob a administração do presidente Donald Trump,
vai ter o encerramento de todas as operações internacionais da USAID, inclusive aqui no Brasil, que já tesouraram, né? Embora ainda haja muita gente da censura atuando aí nas plataformas da Meta, por exemplo, como o Facebook, né? Tem muita coisa ainda que ainda não conseguiram tirar, né? Muitos infiltrados ainda que não descobriram, né? Mas vamos lá. E hoje teve tumulto, né? A sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, realizada hoje, terminou em tumulto após um intenso confronto verbal entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os deputados Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, e Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro. Logo nos primeiros minutos, Haddad atacou parlamentares, dizendo que agora aparecem dois deputados, fazem perguntas e correm do debate. É um pouco de molecagem e isso não é bom para a democracia. Carlos Jordi retornou à sessão e em seguida ele voltou, né, para rebater as críticas, acusando o ministro de ser imaturo. Respondeu o seguinte: moleque é você, ministro, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. O governo Lula é pior do que uma pandemia, disse o Carlos Jordi. O Nicolas Ferreira também retornou para se defender, criticando o tom adotado por Haddad e ironizou uma fala anterior do ministro relacionada ao número de visualizações em vídeos. A fala foi o seguinte: você acha que tem debate sério com alguém que fala que eu não posso ter 300 milhões de visualizações no vídeo porque não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? A tensão atingiu o ápice quando o presidente da sessão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, interveio ao afirmar que Nicolas só poderia se manifestar por meio de questão de ordem, o que não foi acatado, e com os microfones desligados e gritos tomando conta do plenário, a situação saiu do controle, levando a Correia a encerrar a audiência. Quase deu pancadaria lá, né? A verdade é que o Haddad fugiu, como sempre, né? Fugiu, aproveitou da situação e saiu fora, cascou fora, né? Lembrando que nós temos também o apoio da Conferência Baturité, né, do nosso amigo Carlinhos Dalzaker, lá na rua Baltazar Saldanha, em frente à GESUL, na divisa com a Escola Estadual Miguel Marcondes Armando. Ali está a Conferência Baturité. Lá você pode tomar uma cervejinha. Olha só, o tempo mudou, o frio voltou. Você pode tomar um bom vinho também, um bom uísque, uma bebida destilada, né, da sua preferência. Você que não gosta de uma bebida alcoólica pode ir lá na Conferência Baturité e escolher os refrigerantes das mais variadas marcas lá, sucos naturais que também tem por lá. E você que não gosta de pegar filas em supermercados, né, ou que está com pressa, pode ir lá na Conveniência Baturité, que é uma conveniência bastante sortida, e com certeza lá naquele ambiente familiar você será muito bem atendido e você vai encontrar o que você precisa lá na Conveniência Baturité do nosso amigo Carlinhos Dalzaker. E também nós temos aí o apoio da Solo Forte, que já está conosco aí desde dezembro, perdão, né, quando nós começamos o Fatos, Informações e Opiniões aqui. Começamos no dia 29 de novembro, então logo no início de dezembro já veio a Solo Forte com a gente, né, aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, consultoria e agricultura de precisão, com foco em planejamento para alta produtividade das lavouras. A Solo Forte é composta, né, por profissionais experientes, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, com seus profissionais, colaboram estreitamente com produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados. A Solo Forte, a equipe Solo Forte, está constantemente presente no campo, garantindo um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. Implementado pela Solo Forte, pelos profissionais da Solo Forte, práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, minimizando riscos e protegendo o investimento dos clientes. É utilizado pelos profissionais da Solo Forte tecnologias avançadas e práticas inovadoras para maximizar a produtividade das lavouras, garantindo colheitas abundantes e de alta qualidade. A Solo Forte trabalhando ao lado do pequeno e do grande produtor rural de Ponta Porã e dos municípios da região. Vamos falar de esporte agora, porque ontem a seleção brasileira garantiu a sua presença na Copa do Mundo de 2026. A seleção brasileira
pode ser a mais perna de pau que for, né? Ou está passando pela pior fase, né? Na Copa de 2002 o Brasil se classificou apenas na última rodada, né? Vencendo a Venezuela. E naquela situação o Felipão assumia a seleção com a corda no pescoço e conseguiu classificar a seleção brasileira. E agora, né, já praticamente classificada, a seleção brasileira enfrentou o Paraguai, que vinha de uma sequência de 9 jogos sem perder, né? 9 jogos de invencibilidade, e o Brasil fez até uma boa partida, parece, a gente viu, evoluiu um pouquinho, né? E venceu o Paraguai por 1-0, foi o suficiente ontem em São Paulo, no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena. Aliás, é a terceira vez que a seleção brasileira se classifica para o Mundial na Neoquímica Arena, né? O jogo da classificação foi nesse estádio. Então, o estádio pé quente. E o Brasil ontem venceu o Paraguai por 1-0, garantindo dessa forma a sua classificação ao Mundial de 2026. Vamos aos resultados, depois falar das próximas 2 rodadas que vão definir os últimos classificados. No Municipal de El Alto, a Bolívia ganhou do Chile por 2-0, manteve a sua chance de chegar ao Mundial, ou pelo menos ficar com a vaga da repescagem. Agora o Chile está totalmente eliminado, não tem mais chance nenhuma. O Uruguai ganhou da Venezuela num confronto direto ali, os dois estavam lutando pela classificação e também, né, pela vaga na repescagem. O Uruguai dá uma escapada e deixa a Venezuela com 18 pontos. A Bolívia, que ganhou do Chile, está com 17, 1 ponto. Vai a Venezuela e a Bolívia, né, disputarem a última vaga na repescagem. A Argentina, num sufoco danado, conseguiu empatar com a Colômbia em 1-1. A Colômbia vencia o jogo por 1-0, a Argentina teve um jogo com um jogador expulso e acabou conseguindo o empate ainda em 1-1, mas quase que a Colômbia faz um bom resultado, que praticamente garantiria a sua vaga também no Mundial. O Brasil ganhou do Paraguai, resultado que classificou a seleção brasileira. O Peru empatou em 0-0 com o Equador. Resultado desastroso para o Peru, né? Porque fica com 12 pontos, a 6 pontos da Venezuela, que é o time, que é a seleção aí, né, na zona de repescagem, com uma situação complicada, né? Porque são 6 pontos apenas a serem disputados. E o Peru tem 11 gols negativos, né? E a Venezuela tem 4. Então a situação do Peru, eu diria para você, não tem mais chances, né? Vamos lá, a classificação para a gente analisar como é que vai ficar a situação nas 2 últimas rodadas. A Argentina já classificada é campeã, né, das eliminatórias, né? Equador com 25 pontos com empate ontem contra o Peru já se classificou também. O Brasil com a vitória por 1-0 diante do Paraguai está classificado ao Mundial. O Uruguai tem 24 pontos e o Paraguai tem 24 pontos. O Uruguai em quarto, quinto Paraguai. As 2 seleções jogam na próxima rodada precisando de apenas um empate para garantir matematicamente a sua classificação ao Mundial, né, do ano que vem. E a Colômbia é a 6ª colocada com 22 pontos. Também eu acho que a Colômbia não muda mais isso aí. Eu já estou falando há umas 5 rodadas atrás. Não mudaria, né, de Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Paraguai e Colômbia classificados. E que a Venezuela e a Bolívia iriam lutar pela vaga na repescagem. E é o que vem acontecendo, né? O que vai acontecer agora? A Colômbia é 6ª com 22, a 7ª Venezuela com 18 pontos, estaria hoje com a vaga na repescagem. A Bolívia é a 8ª colocada com 17 pontos, ainda sonhando com essa vaga aí da repescagem. O Peru é o 9º colocado com 12 pontos, eliminado, né? Matematicamente não, mas impossível se classificar. E o Chile é o 10º colocado com apenas 10 pontos, já está eliminado. As últimas rodadas serão lá no dia 9 de setembro e no dia 9 e no dia... Deixa eu ver aqui, não, dia 4 de setembro, perdão, não vai ser no dia 9 não, dia 4 de setembro e 9 de setembro, 4 e 9 de setembro. A 17ª rodada e penúltima rodada vai ter Uruguai e Peru. Uruguai provavelmente vai se classificar, se empatar está classificado, né? Se vencer, garante, mais do que garante a classificação. A Colômbia enfrenta a Bolívia, se vencer também já estará garantido no Mundial, né? Porque está a 4 pontos da Venezuela, que é a 7ª colocada com a vaga na repescagem. A Bolívia precisa ganhar fora de casa da Colômbia se quiser permanecer com chances, né? O Brasil, já classificado, vai enfrentar o já eliminado Chile. O Paraguai, precisando de apenas 1 ponto, enfrenta o Equador. O Equador também já está classificado. E a Argentina vai enfrentar a Venezuela. Esse jogo aí, muito importante para a Venezuela e muito difícil de vencer também, né? Porque
a Argentina tem melhor elenco e a melhor campanha. E a última rodada terá Peru e Paraguai, né? Venezuela e Colômbia, Bolívia e Brasil, Chile e Uruguai e Equador e Argentina. Amanhã nós vamos falar um pouquinho do Mundial de Clubes, que vai começar no sábado, tem clubes brasileiros disputando aí o Mundial de Clubes, né? E vamos falar também da rodada do Campeonato Brasileiro, que recomeça amanhã, né? Pelo menos para algumas equipes, os clubes envolvidos no Mundial, claro, não vão jogar. Mas aqueles que não estão envolvidos vão jogar a 12ª rodada e aí vão ter aquela parada justamente para esse Mundial aí, né? Onde os clubes brasileiros estarão disputando. Os que não disputam vão ter tempo para treinar e colocar alguma coisa, né, que está em desordem em dia. Isso vai ser bom para o Corinthians, né? O Corinthians está uma bagunça há muito tempo, mas de repente consegue ajeitar a casa aí para voltar para essa parte final aí do primeiro turno e também o segundo turno, né? Já que o Corinthians é um dos clubes aí que não está fazendo boa campanha e é hoje a terceira maior folha, né, salarial do país, perdendo apenas para o Palmeiras e para o Flamengo, mas não consegue fazer aí uma boa campanha. São essas as informações. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, com mais informações.